A doença arterial periférica caracteriza-se por ser uma doença de natureza obstrutiva do lúmen arterial, resultando num déficit do fluxo sanguíneo aos tecidos. Esta doença afeta cerca de 3 a 10% das pessoas, aumentando para 15 a 20% em adultos com mais de 70 anos. Doença arterial periférica ou doença arterial dos membros inferiores é uma doença que se desenvolve pela presença de obstruções, de lesões dentro das artérias. E estas lesões vão dificultar ou até impedir a circulação normal do sangue. Por este mecanismo é que se desenvolve a doença. A doença arterial periférica pode atingir vários territórios, pode atingir quer também os membros superiores, mas é muito mais frequente nos membros inferiores. E isto tem algumas razões, tem a ver um bocadinho com a nossa anatomia. Os membros inferiores são membros que têm artérias mais longas, artérias que são sujeitas a estímulos mecânicos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso exercício, ao longo de tudo aquilo que é a nossa vida diária, e esses estímulos provocam deformações, extensões, encurtamentos nessas artérias, até torções. E isso predispõe à formação de aterosclerose mais frequentemente nessas artérias. Esta é uma doença que não deve ser minimizada, pois as consequências podem ser nefastas para a saúde a vários níveis. É uma doença que pode ter consequências muito graves e pode ter consequências graves por duas vias diferentes. A doença em si, ao impedir que haja um transporte adequado de oxigênio para os tecidos, é uma doença que pode prejudicar esses tecidos, pode levar à perda de tecidos. E isso é uma consequência direta da doença em si. Mas, por outro lado, é uma doença que não é uma doença localizada apenas às artérias de um certo segmento, de uma certa área. É uma doença que se relaciona com outras doenças de outros territórios e por isso é que também é alarmante, porque nós sabemos que mais de metade das pessoas que sofrem desta doença têm também a aterosclerose noutros territórios, principalmente no território coronário, no território cerebrovascular, e isso tem consequências efetivamente para as pessoas. Com a idade, a prevalência desta doença aumenta significativamente. Nós sabemos que a prevalência desta doença vai aumentando ao longo dos anos de vida. Em populações relativamente jovens, temos prevalências que se cifram entre os 3 a 10%, em populações na ordem dos 50 a 60 anos. A partir dos 75 anos, sabemos que a prevalência aumenta muito mais e 1 em cada 4 pessoas vem a sofrer desta doença. Os membros inferiores são os mais afetados por razões anatómicas. Tem muito a ver com a constituição dos nossos membros. As artérias dos nossos membros são muito mais longas e são artérias que sofrem pressão por parte dos músculos que estão à sua volta, sofrem alongamentos, sofrem torções e este mecanismo gera uma predisposição para a formação de inflamação na sua parede, que é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma lesão e que depois, com a acumulação de gordura, de lípidos no seu interior, vai progressivamente crescendo e essa lesão acaba por poder vir a obstruir totalmente a artéria naquele segmento ou não. Felizmente, o nosso organismo vem preparado e consegue, por vezes, compensar essas obstruções. E por isso é que nem todas as pessoas têm consequências drásticas fruto destas obstruções. Um estilo de vida regrado pode ser a melhor via para a prevenção desta patologia. Nós sabemos que o desenvolvimento desta doença tem muito a ver com os fatores de risco, os fatores de risco cardiovasculares. Nós sabemos que existem fatores de risco que não são modificáveis. A nossa etnicidade, por exemplo, a nossa idade, o nosso género. Sabemos que a doença é mais prevalente entre homens. Esses fatores não são modificáveis. Mas, por outro lado, existem fatores modificáveis que são provavelmente mais fortes estímulos para o desenvolvimento desta doença, nomeadamente o tabagismo, nomeadamente a hipertensão, os diabetes mellitus, o colesterol elevado, a dislipidemia e outros fatores de risco. E o conjunto destes fatores de risco num indivíduo que tenha também um fundo genético que o predisponha para o desenvolvimento destas lesões é o que conduz à formação deste tipo de doença. Agora, do ponto de vista genético, ainda não há evidência, ainda não há genes únicos que nos levem, que nos permitam dizer que uma pessoa estará com o risco de desenvolver essa doença e outra não. Não há uma identificação ainda dos genes. Mas
De qualquer forma, há também fatores hereditários que nós sabemos que estão relacionados. E uma pessoa que tem uma história familiar positiva de doença arterial, sobretudo em idades mais jovens, é uma pessoa que tem um risco aumentado de vir a ter esta doença também. Há alguns sinais que nos podem ajudar a identificar este problema de saúde. Uma cãibria é uma dor de instalação súbita que aparece com uma contratura muscular associada e que é um bocadinho diferente desta dor. Esta é uma dor que é produzida ao longo da caminhada e que por vezes pode chegar ao ponto de obrigar a pessoa a ter que suspender a sua marcha e repousar. E isto dá tempo para que o músculo recupere, para que a quantidade de sangue diminuída que chega ao músculo compense a falta que houve durante o período de exercício e depois a pessoa fica capaz de voltar a caminhar. Dizemos frequentemente na gíria médica que são aquelas pessoas que quando vão caminhar estão a observar as montras, ou seja, de pouco a pouco suspendem um bocadinho a marcha, recuperam a sua capacidade de caminhar e depois voltam a caminhar. Esta é a manifestação mais comum da doença. Em casos extremos, esta doença pode mesmo conduzir a uma perda dos membros inferiores. Nós sabemos que, felizmente, pelo menos 2/3 das pessoas que sofrem desta doença têm uma forma estável da mesma. É uma doença que se mantém relativamente estabilizada ao longo do tempo, em que não há uma degradação da sua situação circulatória. Mas, infelizmente, ao final de 5 anos, há uma percentagem, 5 a 10% das pessoas vêm a desenvolver um agravamento desta doença. Outros, porém, apresentam-se de imediato e o primeiro contacto que têm com o médico é já numa situação crítica. Nós dizemos que a situação é uma situação crítica, que a pessoa tem uma isquemia crítica, quando, de facto, há um risco para aquele membro, para aqueles tecidos. E essa situação identifica-se perfeitamente através da história e daquilo que observamos na pessoa. Se a pessoa já tem uma dor que é uma dor persistente, que não resolve com o repouso, que piora até em certas posturas com a pessoa em decúbito dorsal, quando está deitada. Esta é, por vezes, uma dor que significa que a pessoa já tem uma situação circulatória muito, muito degradada. Noutras pessoas, são pessoas que aparecem com lesões, com úlceras localizadas nos membros inferiores, sobretudo no dorso do pé, nos dedos, mas não só, podem ter outras localizações, ou ainda pessoas que já aparecem com tecidos necrosados, danificados permanentemente e que já não são recuperáveis. Nestas 3 circunstâncias já consideramos que a pessoa tem uma isquemia crítica, uma isquemia grave, e aí pode carecer de intervenção do nosso ponto de vista. O diagnóstico é relativamente simples. O diagnóstico começa sempre por aquilo que o doente nos conta. Saber ouvir o doente, saber ouvir as queixas do doente é fundamental para a gente ter já uma ideia aproximada daquilo que ele apresentará. Depois, o exame físico. O exame físico consiste em confirmar os pulsos dos membros inferiores. Consiste em verificar se eles são simétricos, se eles estão presentes, se têm diferença de amplitude em relação aos membros superiores. E isso é tudo feito simplesmente observando o doente, com ele deitado numa marquesa. Depois, aqui entram aí alguns elementos adicionais que nos permitem quantificar um bocadinho a doença. Nós conseguimos comparar a pressão arterial entre um membro inferior, entre os 2 membros inferiores, entre o membro inferior e o superior. Isso permite-nos tirar índices e permite-nos dar uma ideia quantitativa do déficit circulatório que a pessoa possa ter ou não. Aqui é importante fazer uma avaliação global. O exame inclui sempre uma avaliação sumária de toda a circulação, que começa desde a cabeça até aos pés. Quando o doente é avaliado na perspectiva desta doença, o exame tem que ser assim, porque esta doença relaciona-se muito com outras doenças. Mais de metade das pessoas têm doença cerebrovascular, podem ter tido ou virão a ter um acidente vascular cerebral. Outras pessoas poderão ter uma doença coronária, poderão ter um infarto agudo de miocárdio. E por isso é muito, muito importante fazermos uma avaliação sistematizada, tentar identificar lesões que possam existir também noutros territórios, porque isso também poderá merecer intervenção da nossa parte ou não. Os meios complementares de diagnóstico são aqui essenciais. Nós, para além da avaliação quantitativa que fazemos da circulação nos membros inferiores, depois recorremos a outros exames complementares de diagnóstico, como por exemplo o ecodoppler, onde nós conseguimos ver a circulação, ver a estrutura da parede, ver a estrutura da placa,
perceber o quanto é que ela provoca estenose, perceber que fluxos sanguíneos é que temos, que velocidades é que temos. Esses elementos nós conseguimos perfeitamente obtê-los através de um exame que é totalmente inócuo para o doente e que nos dá já uma descrição anatómica da doença. Depois, muitas vezes, quando o doente precisa de algum tipo de intervenção, é submetido a outros exames complementares, exames que vão aprofundar um bocadinho mais a questão anatómica e a discriminação anatómica das lesões e identificar com precisão quais são as áreas saudáveis, quais são as áreas que nós podemos aceitar como áreas de tratamento e vai-nos auxiliar, no fundo, ao processo de tratamento do doente. Mas há ou não há tratamento para a doença arterial periférica? O tratamento passa por vários passos. O primeiro passo do tratamento destes doentes passa por corrigir os fatores de risco deles. Os doentes que continuam a fumar, sabemos que são doentes que mais rapidamente acabam por degradar-se, acabam por perder circulação. E, independentemente de termos tido uma intervenção que tenha sido bem sucedida, em doentes que tenham essa indicação, nós sabemos que aqueles que continuam a fumar, mais rapidamente vão perder o sucesso da sua intervenção. Porque, no fundo, nós estamos a corrigir lesões, nós estamos a ultrapassar obstruções, mas nós não temos nenhuma intervenção cirúrgica que corrija a doença, que elimine a doença. E isso nós não temos. O que nós temos é formas de atenuá-la, e atenuá-la é corrigir os fatores de risco que são passíveis de correção. O tabagismo, a hipertensão arterial descontrolada, o colesterol elevado, os diabetes mal controlados, a vida sedentária, a falta de exercício. Todos esses elementos são fundamentais no processo de tratamento do doente. E depois entram as outras medidas, as medidas farmacológicas. Nós fazemos alguns tratamentos a esses doentes com o sentido de, precisamente, impedir o agravamento da sua doença em si, mas, sobretudo, promover uma maior sobrevida livre das outras doenças associadas à aterosclerose. Em termos de medicação, isto inclui sempre antiagregantes plaquetários, e esses vão diminuir a tendência para a formação de trombos, quer nesta circulação periférica dos membros inferiores, mas quer também nas outras circulações. Inclui sempre a realização de medicação dirigida ao colesterol, porque, embora algumas pessoas possam não ter níveis de colesterol elevados, esses medicamentos têm um efeito protetor para estas pessoas. E, portanto, estes dois elementos farmacológicos são a pedra basilar do tratamento farmacológico dos doentes. Depois existem medicamentos dirigidos especialmente para aquilo que o doente sente, para a dor que ele sente quando caminha. E estes medicamentos, às vezes, conseguem dar uma maior liberdade sem dor, uma maior distância de caminhada, mas são medicamentos que têm que ser prescritos com cautela, alguns deles, devido às suas reações adversas. E só subsequentemente, para doentes que têm já uma situação circulatória muito degradada, que têm risco de perder tecidos, de perder um membro, ou que têm uma dor refratária em repouso e que não é tratável de outra forma, para esses doentes é que se estão preconizadas intervenções. E essas intervenções hoje em dia vão desde aquela que era a cirurgia clássica, a cirurgia tradicional, que consiste em desobstruir localmente a artéria, retirar a placa do seu interior, ou construir pontes, construir pontagens que vão derivar o sangue através de um outro trajeto entre uma zona saudável acima da lesão e uma zona saudável abaixo da lesão. Para além da cirurgia tradicional, nós temos outras técnicas, as técnicas endovasculares, mediante a punção e a entrada no vaso com o fio, e depois através da utilização de balões, de stents, que são pequenas redes que nós colocamos e que nós conseguimos reabrir o interior da artéria, deixando um caminho para que o sangue passe. Estas são, efetivamente, os tipos de intervenções que nós efetuamos para os doentes que têm situações circulatórias muito graves. Para os restantes, o tratamento passa precisamente por aquelas medidas que conversamos e que consistem essencialmente em prevenir e corrigir os fatores de risco. Outra medida que é fundamental e que muitas vezes é difícil de pôr em prática com os doentes tem a ver com o exercício e o exercício supervisionado. Nós sabemos que o doente vai ter sempre alguma dor ao final de uma certa distância de caminhada, mas por outro lado sabemos que o esforço, o estímulo do exercício
é um estímulo muito forte que vai levar ao desenvolvimento de mais circulação, que vai fazer com que a pouca circulação que o doente possa ter aumente o seu calibre, aumente a sua eficácia. E, por vezes, estas medidas são suficientes para impedir o agravamento da doença e, efetivamente, dar um pouco mais de qualidade de vida ao doente, sem qualquer outro tipo de intervenção cirúrgica, seja ela qual for. A dedicação do doente ao seu tratamento e uma correta prevenção da doença são essenciais. Numa população que cada vez é mais sedentária, temos que combater isto. Temos que combater esta tendência para o sedentarismo, para a inatividade. E temos que combater também os fatores de risco, que sabemos que nos Açores são até mais prevalentes do que na média nacional, no que concerne aos diabetes mellitus, no que concerne até ao tabagismo. E isto faz com que, num estudo que foi já publicado há alguns anos, tenha sido obtida uma prevalência também aumentada desta doença arterial periférica aqui nos açorianos. Em termos de Açores, o cenário começa a inspirar alguma preocupação. Os números nos Açores ainda não são totalmente conhecidos. Daquele estudo que lhe citei, os números referiam uma prevalência na ordem dos 7% nos Açores e que era ligeiramente superior ao continente português. Mas a realidade dos números às vezes não reflete a realidade da doença em si. E aquela que é a nossa experiência na atividade clínica diária, de facto mostra situações dramáticas de pessoas até em idades relativamente jovens e que já atingiram uma severidade muito grande no que concerne a esta doença arterial periférica. A doença cardiovascular é uma das principais causas de mortalidade e morbilidade na população portuguesa, pelo que o seu diagnóstico e tratamento precoces, bem como a sua prevenção, são essenciais. A doença arterial periférica constitui um importante marcador da presença de um risco elevado de mortalidade cardiovascular. No fundo, esta doença é idêntica à doença coronária, distinguindo-se apenas pelas artérias e territórios afetados.